Enquanto isso, Marcelo Cabral ao vivo aqui no Jaia Mané. Fala, Mancha. Boa tarde, Polito. Um abração para quem está em casa curtindo o Balanço Geral. Hoje no Jaia Mané separei o futebol, tivemos Chape em campo ontem, Figueira na Copa Santa Catarina, tem Manezinhas em Dubai e tem a história muito curiosa da visita de um rei a Santa Catarina. Vou começar? Bom que no Jaia Mané o tempo tá aberto, né? O tempo tá aberto. É só sol. Ó, pela Série A, mais ou menos, né? Na Chape o tempo tá meio nebuloso. Pela Série A, o capítulo é outro, mas o roteiro é o mesmo. A Chape jogou bem, largou na frente, pressionou, mas acabou sofrendo o empate, dessa vez para o Atlético Paranaense. O time do Oeste segue na lanterna da competição. Vamos aos gols. Em casa, a Chape construiu uma bela jogada que terminou com o gol de Matheus Ribeiro. Mas o Atlético foi para cima e conseguiu o empate com Christian na desatenção da defesa catarinense. Chapecoense 1, Atlético Paranaense também 1. A Chape segue na lanterna da Série A, agora com 13 pontos, 10 a menos que o Grêmio, penúltimo colocado na tabela. Pela Copa Santa Catarina, o Figueirense tropeçou em casa diante do Criciúma. Mesmo com a derrota, o time não perdeu a vice-liderança, mas viu o Tigre colar na terceira posição. Dá só uma olhada. O primeiro gol do jogo foi do Tigre, com o ex-alvinegro Marcão, que aproveitou o rebote e marcou. Pedrinho ampliou para o Criciúma. Paolo, com esse golaço, conseguiu descontar para o Figueira, 2 a 1. Mas já nos acréscimos, Eduardo Melo definiu o placar no Scarpelli. Figueirense 1, Criciúma 3. O alvinegro é o vice-líder com 7 pontos. E o Tigre agora assumiu a terceira posição com 6 pontos somados. Tá aí a festa do Criciúma no Scarpelli. Hoje tem seleção brasileira em campo contra o Uruguai na Arena Amazônia, partida válida pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar. Uma das principais mudanças no time do técnico Tite deve ser a entrada do atacante Rafinha, pela primeira vez como titular, começando a partida. Ele que já atuou em 2 outras partidas com a camisa da seleção, entrando no segundo tempo e com boas atuações. O atacante hoje no Leeds é um dos destaques da Premier League no campeonato inglês. Começou nas categorias de base do Avaí. Jogou em Portugal, na França, até chegar à Inglaterra para defender o Leeds United, atualmente 16º colocado do campeonato. Legal demais, né, Polito? A gente vê o Roberto Firmino em algumas oportunidades, que começou no Figueirense, e agora o Rafinha, que começou no Avaí, defendendo a camisa da seleção, né? Cara, você sabe, eu sou entusiasta de que os times coloquem cada vez mais a garotada, os mais jovens, para que eles possam mostrar o potencial. Vejo muitas vezes grandes times, inclusive lá em ligas da Europa, em que a turma de mais idade está mais preocupada com a grana, o cachê no fim do mês. Todo mundo deve estar, mas os mais jovens parece que têm mais fibra e me lembra muito aquela época dos anos 1990, quando o futebol era bom e era bom demais de ver. O sangue nos olhos que só a juventude consegue ter. Boa. Olha só que legal essa, Polito. O grupo Cores de AID de Floripa começa hoje uma turnê internacional. Estão programados 12 apresentações em 2 países diferentes. A convite do Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, a banda faz 3 shows no Lusofonia Festival, que faz parte da programação da Expo Dubai, a maior feira internacional de inovação, tecnologia, mobilidade e sustentabilidade que acontece lá nos Emirados Árabes. Depois dessas 3 apresentações, hoje, sexta e sábado, as meninas partem para o México para uma sequência de 12 shows, incluindo uma passagem no Festival Santa Lucia, em Monterrey, um dos mais famosos festivais do México. Aumenta o som pra gente curtir aí as meninas do Cores de AID. Chamando o carnaval, os caminhos se abrem para a festa imortal, onde o céu sem limite, samba reggae diz, tem calor, pressão, faz o povo feliz. AID, no braço de maré, AID, com esperança e fé, AID.
Duas, né? Não sei se o Sheik, quando começar o tambor das cores dele, vai conseguir ficar parado. Lá no Emirados Árabes. E outra, parece que as meninas levaram na bagagem, né, na mala, caldo de cana e pastel, porque ficar com muita saudade de Floripa. É que não são bobas nem nada, né? Esperta, E as né? apresentações são lindas. Que legal demais, hein, cara? 12 shows internacionais do Cores de AID. Legal demais. Torço muito, e o Polito também, pelas meninas. Ó, na nossa pegada do 3 on Tom, Tio T, de todas as quintas-feiras, vamos falar de cinema. Programado para novembro o lançamento do documentário Cuidado, Perigo, produzido pelos amigos e skatistas Rodrigo Jaca, Mário Cachorrão e os irmãos Dimitri e Gabriel Sândolo. O documentário conta a história da icônica pista de skate construída na sede de praia do Clube 12 de Agosto, em Jurerê, a pista que não existe mais, né? Nessa pista aconteceram em 1978 e 79 as duas edições do Brasileiro da modalidade que serviram de parâmetro para as competições nos anos seguintes. A ideia dos diretores e do produtor de eventos Máurio Borges é fazer uma pré-estreia do documentário com a participação, inclusive, de skatistas que fizeram as finais lá na década de 70, das duas edições, entre eles Formiga, o Jun, o Fernandinho Johnson e outros tantos grandes personagens do skate nacional. A gente tá vendo um pedacinho aí do trailer, né, desse documentário que conta a história da pista, e eu cheguei a andar de skate lá, Polito, quando era bem pré-adolescente, né? O apelido da pista, não sei se era um apelido que a minha turma deu, mas era Snake, porque ela tinha aquele formato de cobra, né? Era uma pista em formato de cobra, que alguém trouxe uma ideia que viu em uma viagem para os Estados Unidos ou numa revista que comprou internacional, viu essa pista e deu a ideia, e os diretores do Clube 12 gostaram da ideia e construíram a pista. Muito legal. Essas histórias são bacanas, né? Ela ficou nativa, eu acho que até os anos 90, né? A gente tá vendo algumas ceninhas dela ali. Eu cheguei a andar de skate em algumas oportunidades. Não era sócio, mas ia com os amigos. Ó, e pra gente fechar com uma foto muito clássica do passado, eu quero voltar a 1996, quando o Rei Pelé visitou Santa Catarina para participar da abertura da 36ª edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina, o JASC. Era uma quinta-feira, dia 31 de outubro, e o então Rei, ministro extraordinário do esporte do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, foi recebido e aplaudido de pé em São Bento do Sul por um público de quase 5.000 pessoas que lotou o pavilhão da Promosul para ver de perto Vossa Majestade, o Rei Pelé. Legal demais, e já dou aquele spoiler, né? Nos próximos dias vamos estar falando bastante aí dos Jogos Abertos, que esse ano acontecem em São José, confirmados para São José em novembro, aqui no Balanço Geral. E outra, né, cara? Aquela época, reunir 5.000 pessoas, sem rede social, sem isso e aquilo, sem a comunicação que nós temos hoje, era difícil para Dedéu. Ah, mas para ver o Rei... Ver o Rei, né? Para ver o Rei, a galera... Notícia se espalhou. A galera se junta. Legal, legal. Bonito, amanhã eu tô de volta, hein? Valeu, Tamo irmão. junto. Um abraço.